Quero agradecer a presença de todos os que trouxeram as suas demandas. Certamente, agora, nas considerações finais, alguma questão que seja importante ser respondida, o secretário poderá fazê-lo, o doutor Aguinaldo também, que eu tenho a gratidão de ter recebido, saído de Curitiba, vindo para cá, para participar desta audiência, com contribuições importantíssimas, uma vez que você vive o dia a dia desta realidade. Doutor Luciano, obrigado com todas as colocações. A Renata, lá da associação, doutor Adams Wesley. O nome de Adams Wesley é mais difícil da gente lembrar sempre, viu? Ou não esquece mais, não é? Muito obrigado, sua presença. Lembrando que, de fato, não é só uma questão que diz respeito às clínicas odontológicas, ela diz respeito a muitos outros setores e que cada vez mais nós vamos ver acontecer no Brasil e nas nossas cidades, que exigirão consultórios que tenham capacidade de fazer procedimentos. São o caso da manipulação de remédios, que certamente passará também a ter o atendimento. Hoje mesmo eu estive numa clínica em Londrina que só faz remédios manipulados para os nossos animais, para pet, lotadíssima, até fiquei impressionado com aquilo, não é? Com as receitas dos veterinários o laboratório que produz a medicação. O que eu gostaria de dizer para a gente poder focar alguns problemas foram apresentados, foram respondidos, outros problemas mostraram a necessidade de intervenção. Quero pontuar aqui. Primeiro, a necessidade de uma revisão, o que o secretário está se dispondo a respeito das questões de alto risco e baixo risco. Isso é importantíssimo, não é a mesma coisa. Não é? E isso traz um transtorno muito grande, porque quando a lei olha diferente de forma igual, ela traz a injustiça. Então, isso é muito importante. O secretário disse que vai trabalhar nesse ponto. Quero agradecer e dizer que eu estou à disposição para a gente fazer esse tipo de alteração. Também, o doutor Luciano falou com muita clareza, talvez nem todos perceberam, que estão revendo a questão para os consultórios, a questão da orientação da Anvisa sobre a quantidade de banheiros. Não é uma coisa simples. Você não consegue fazer num prédio uma nova coluna de esgotamento sanitário da noite para o dia. Aliás, você nem consegue fazer, porque você precisa alterar o prédio inteiro, não somente o teu consultório. Então, certamente, é importante que seja revisto isso, mas nós também temos que ir mais longe, e aí eu quero colocar a importância da proposta, inclusive do membro da Comissão de Acessibilidade, que é a minha proposta, da criação de uma comissão que não é só de funcionários públicos, nem poderia, mas que tem a participação da sociedade organizada para que ela possa dar respaldo à decisão, porque o funcionário público não pode simplesmente dizer, não vou cumprir essa lei, vou cumprir aquela, ele não pode fazer isso, mas as comissões podem discutir, desde que elas tenham respaldo técnico para isso. A gente vai trabalhar, vamos conversar com a promotora, que foi convidada a estar presente, mandou uma correspondência dizendo que não estaria presente, mas que estaria acompanhando a situação, que ela tem essa preocupação, porque se o Ministério Público não tiver esse olhar para as necessidades, a gente não vai conseguir avançar, porque certamente uma série de recomendações podem ser feitas e aí a gente não consegue resolver o problema com cuidado, sem perder o olhar claro da atenção às pessoas que precisam de cada vez ser mais atendidas. A dinâmica das licenças também foi falado aqui. Ela precisa de ter um fluxo dessa dinâmica, eu acho que já tem, eu acho que a gente precisa tornar isso mais transparente, quem sabe até no site, do jeito que a coisa anda, e ao mesmo tempo o procedimento garantir que todo mundo exija as mesmas coisas.
que é outro ponto que aqui foi trazido, de pessoas dizendo que ora a exigência era uma, ora a exigência era outra. Eu acho que isso pode ser tratado também com a régua do procedimento. A questão do prazo, o poder público não gosta disso, viu, doutor? Mas eu gosto. Eu estou fazendo uma alteração no relatório de impacto de vizinhança para que ele tenha prazo. E a gente pode fazer também uma modalidade, se for preciso, na legislação ou decreto, criando no procedimento o cumprimento de prazos, o que também tem via dupla. Tem o prazo que o poder público precisa cumprir e o prazo que também o profissional que está fazendo a alteração tem que cumprir. Para que isso possa funcionar, é uma via de mão dupla, mas eu acho que isso a gente pode caminhar. A isonomia do público e privado, cabe fiscalizar. Eu, como vereador, me comprometo a fiscalizar os espaços públicos para ver se eles estão com as mesmas exigências dos espaços privados, que é o que o secretário disse que em Maringá estão, e eu acho que não custa nada, a gente pode fiscalizar. A questão dos prédios antigos e dos empreendimentos que foram feitos, e aí acontece uma mudança, como o caso que o doutor nos apresentou, que tinha um amplo espaço na sua clínica, mas quando colocou uma nova cadeira, e aí o doutor Luciano falou, mudou o layout, voltou atrás. Nós precisamos resolver isso. Não dá para a gente, cada vez ter uma mudança, porque isso pode levar as clínicas a nunca mais quererem mudar nada. Não é? Falo, não vou mudar nada, porque se eu mudar, vem fiscalização, tem uma nova legislação, eu cumpri aquela, agora não cumpro essa, vou ter que reformar meu estabelecimento inteiro. Vamos ter que encontrar uma solução para isso, uma solução que seja legal, para que o Ministério Público aceite, mas eu concordo plenamente que ela não é lógica para quem está fazendo só uma ampliação, ou mudando só o CNPJ. Cabe lembrar também que o banheiro de acessibilidade, ele pode ser comum, você pode ter ele a 50 metros de distância da clínica. Também, sabendo disso, as clínicas podem começar a se organizar para pensarem em soluções desse jeito. Acho que, com essa minha colocação, a gente foi trazendo um aspecto desse olhar. Desculpa em dizer uma outra realidade. Não dá para ter bom senso, porque bom senso é pessoal. A pessoa tem que ter o bom senso. E você não pode cobrar do profissional, que é o servidor público, bom senso, senão ele vai lá e diz que você fez um assédio moral, e aí você tem dois problemas. Então, bom senso é uma atitude particular e pessoal, que a gente não cobra. Quem tem, tem, quem não tem, não tem, e a gente não tem como exigir. Então, a gente tem que criar procedimento, criar regras e criar normas para que isso fique seguro para todo mundo. Eu acho que os pontos aqui traçados, e que eu trouxe agora, vão poder resolver grande parte destes problemas. A gente senta junto depois para ver o que é possível e o que não é possível fazer para isso, porque não só os consultórios odontológicos, as clínicas odontológicas, que aí são até um ambiente maior ainda, mas nós teremos também, e certamente, outros setores que também passam pela vigilância e que vão sofrer as mesmas dificuldades, uma vez que a gente vive numa cidade que ela está em constante modificação, mas o que já existe não pode ser descartado, principalmente no que diz respeito a construções, você não descarta. A questão dos ambientes sujos e limpos, essa dimensão, eu tenho aqui várias pessoas que foram me mostrar, doutor, e dizer, olha, aqui foi 5 centímetros, aqui foi 7 centímetros. É um desafio porque tem uma legislação, mas é um desafio para a gente encontrar quais exigências são importantes ou não. Doutor, o arquiteto Estevão, secretário de Urbanismo, disse, na acessibilidade a gente consegue resolver isso. Quem sabe com a nossa comissão a gente consiga avançar nestes pontos, porque aí a própria sociedade diz, não, isso aqui dava para fazer e você não está fazendo. Você está só querendo economizar. Então a gente consegue lidar com isso. Agradeço a todos, vou dar a palavra para as considerações finais para o secretário de Saúde, e se quiser fazer alguma outra colocação com o seu diretor, e em seguida para o nosso representante do Conselho de Odontologia,
e aí a gente encerra a nossa audiência, e eu acho que a gente avançou muito se a gente conseguir